Tela aí, né? Então, boa noite, pessoal. Vamos lá para a live do dia 2, na terça-feira. Começar pelo nosso querido o Bitcoin, né? Vamos lá para o Bitcoin. Então, ele bateu no suporte, né? No principal suporte, está querendo dar o repique, né? Na última live a gente tinha abordado aqui esse principal ponto de suporte aqui do Bitcoin, que ele seria como se fosse aqui uma muralha de defesa, né? Caso perdesse, a gente iniciaria uma correção que poderia ir até mais fundo, mas buscar pelo menos aí 0,5 da FIBO, que seria na casa aqui do 100k até mais para baixo, aqui perto dos 98, nessa zona aqui, né? Ele bateu no suporte, está repicando, mas ainda, pessoal, ainda não é vitória, tá? Porque ainda no 4 horas é estrutura baixista, tá vendo? Ó? Então, são topos e fundos, né? Aprendendo a marcar os principais topos e fundos, são topos e fundos descendentes, né? Ó, descendentes, tá vendo? Então, a nossa principal resistência do Bitcoin é essa região aqui que a gente está chegando, né? Que a gente pode pegar um order block mais amplo aqui, nessa casa aqui, ó. Estamos entrando nele agora, Então, se eu refinar para 4 horas, tá? E marcar 50% do order block, que normalmente ele costuma tocar ali, né, nos 50%, seria aqui, ó, 112,240, tá? Então, aqui seria um bom ponto de resistência, e aqui que a gente vai ver, né, vai confluir aqui com 4 horas em sobrevenda, vai confluir praticamente aqui com a EMA 200, né, quem usa, ou eu uso a 233 por causa do número Fibonacci, vai confluir com essa região aqui de resistência. Então, aqui que a gente vai ver como que vai estar a força dos ursos, né? Se os ursos estiverem acuados pelo fundamento desse suporte, mais nível de FIBO 0.382, ó, que está aqui, né? Vai ter pouca força vendedora aqui, né? Mas se eles quiserem continuar a pressão, é essa região que vai aparecer. Então, quem está de long, eu recomendo aliviar as posições agora, tá? Porque a gente está chegando perto da resistência, né? Faz ali uma parcial, ajusta o stop e se, né, romper, fechou. Então, qual que é a estratégia agora, tá? Teria que romper, né, para cima aqui de 113.400, né, 113.500 e fechar, aqui, ó, para cima de 113.500 e fechar acima desse nível aqui, tá? Depois que fechar, o ideal é esperar, né, cravar em alguma resistência. A próxima resistência seria aqui, nessa casa aqui do 115 e pouco, tá? Esperar cravar, ó, imagina que ele rompa, né? Esperar cravar, voltar a fazer o pullback e daí mais ou menos nessa região se posicionar. Então, essa seria a entrada ideal para quem está de fora, se acontecer o rompimento de toda essa zona aqui que a gente está falando, tá? Agora, se chegar aqui nessa resistência, tá? E vocês deram um zoom no gráfico, lá no tempo gráfico de 15 minutos mais ou menos, tá? Ou menos. E vocês perceberem que está desenhando aqui nessa região, ombro, cabeça e ombro, aí é a oportunidade de short, tá? Então, também tem que ficar esperto nisso. Então, tem oportunidade de trade, né, tanto de long quanto de short. A gente só vai agir nas confirmações. Confirmação de long, como estamos atrasados para pegar um movimento que não pegou, né, vai esperar romper a resistência, esperar fazer o pullback, armar posição com stop nesse fundo, né? Shortados vão esperar algum padrão de reversão em time frame menor nessa resistência para montar posição com stop curto, tá bom? Então é isso, né? E quem já está de long vai aliviar a posição, né? Quem já está dentro, tá? E quem está shortando, que pegou posições aqui em cima e está shortando, também é o momento de aliviar a posição, porque pode segurar esse suporte aqui, tem fundamento para isso, né? No tempo gráfico semanal, olha só, né? Já corrigimos um pouco, tá? Estamos no nível de 0.382 com suporte e já estamos com o apoio das EMAs. Ele já entrou aqui nessa região para baixo da EMA 12, 13, então já tem um apoiozinho de EMA, né?
tá? O RSI ainda não desenhou uma divergência aqui notável. O estocástico ele desenhou uma divergência e está querendo cruzar lá em cima, né? Mas isso não quer dizer que vai entrar em vigor essa divergência agora, tá? Mas é uma coisa para a gente ficar acompanhando aí. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Tá tudo certo? Beleza, é isso aí, tá? Então, Bitcoin é isso aí por hora. É isso que a gente tem para trabalhar aí nesses próximos dias e acompanhar no curto prazo. Ethereum, né? Ethereum confirmou o topo lá no semanal e iniciou uma correção no semanal porque perdeu a mínima do candle anterior. Vamos ver no tempo gráfico diário. Estamos agora, né, no principal suporte do tempo gráfico diário. Note que fundo, topo, né? Aconteceu aqui então uma quebra de estrutura para alta, só que foi um rompimento, né? Renovou topo de maneira mais fraca. Está corrigindo aqui em forma de cunha, né? Tem fundamento então quando corrige em forma de canal ou cunha para segurar um suporte. E aqui é essa região do suporte, ó, tá? Então tá tocando aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa. No 12 horas aqui, indicadores ainda não apresentaram divergência significativa. Vamos ver no 4 horas. No 4 horas está apresentando divergência desse fundo para esse, ó. Tá vendo? Meu RSI está um pouquinho diferente aqui, pessoal, porque é outro indicador, tá? Depois em outro vídeo eu falo desse indicador aqui, que eu substitui meu RSI por esse daqui. É o HARSI, Heikin Ashi RSI, tá? Mas ele funciona parecido, tá? No estocástico ainda não aconteceu nenhuma curva para cima, né? Bom, então estamos em nível de suporte aqui em Ethereum, tá? Mas ó, querendo romper a máxima do candle anterior, então querendo iniciar um repique. Para inverter de fato, olha só, tem que identificar qual que é a principal estrutura baixista para a gente identificar uma possível reversão nesse suporte. Qual que é o topo mais importante? É aqui, ó, numa hora, tá vendo? Essa região aqui. Então, aqui seria o topo mais importante, que marcaria uma reversão se romper esses níveis. E aqui o fundo mais importante. Então, tudo que está entre esse fundo e esse topo é zona de liquidez interna. Lembra que eu falei que zona de liquidez interna é uma zona perigosa de trade, porque engana muitos traders, né? Então, ele vai buscar liquidez, ele rompe para cima, faz oco ir toda hora, e já dá take curto, já volta, já pega teu stop, né? Então, para a gente confirmar de fato que esse daqui vai ser o fundo em Ethereum, teria que romper aqui o nível de 4.490 mais ou menos, né? Que é esse order block. Então, para a posição long, quem é conservador vai esperar romper aqui, esperar fazer o pullback, entrar. E daí o stop pode ser, né, em algum fundo aqui nessa região, tá? Que eu gosto de fazer? Por exemplo, minha técnica, né? Eu coloco 2 alarmes. Um alarme aqui no topo, tá? E um alarme aqui no fundo. Então, esse é o topo e o fundo da liquidez externa, né? E eu espero tocar algum alarme. Rompeu o alarme do fundo, por exemplo, né? Eu já falei isso em outras lives. Imagina que ele faça esse movimento, tá? Vem, rompeu. Tocou o alarme do fundo. O que eu vou fazer? Vou pegar o alarme do topo e desço até o novo topo que originou o fundo, que rompeu o fundo importante anterior, tá? E aí eu espero confirmar o fundo. Quando confirmar o fundo e começar a repicar, eu crio um novo alarme para o fundo e espero. Depois que rompeu o alarme, o que quer dizer? Ele rompeu uma liquidez externa, né? Então, tem muito maior chance de confirmar uma reversão de fato, tá? E você tem menos chance de ser manipulado, tá? Então, tocou o alarme de cima, né? Espera fazer o pullback e entra, né? Enquanto não tocar o alarme de cima, não entra, a não ser que você queira fazer um trade agressivo, tá? O que seria um trade agressivo? O trade agressivo é você esperar chegar o mais baixo possível desse fundo aqui, né? Esperar ele coletar alguma liquidez interna, né? Por exemplo, vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui. Tipo assim, ó. Aqui é um exemplo mais ou menos, né? Mas vamos imaginar, ó. Aqui tem esse fundo, tá?
e vamos traçar aqui, ó, ele praticamente nivelou com esse. Então aqui nós temos uma zona de liquidez, tá? Se o preço romper aqui, pegar essa liquidez, já marcar fundo aqui e romper para cima, você pode fazer uma entrada agressiva com o stop bem aqui, entendeu? E o risco retorno está baratinho, está bem atrativo. Isso é uma entrada agressiva, então você tem que ter consciência que entrou em zona de liquidez interna, porém você entrou após a coleta de alguma liquidez interna, que teria um fundamento para marcar algum fundo nessa região e surfar um pouquinho, né? Você tem que ficar esperto que após coletar então uma liquidez do topo, por exemplo, né? Aqui seria um topo arredondado. Após coletar a liquidez desse topo arredondado, você teria que desfazer das suas posições, pelo menos uma boa parte, porque ele poderia daí bater ali e voltar a cair, entendeu? Então isso são maneiras de trades mais arriscadas, exige um pouquinho mais de experiência na leitura do mercado, mas é possível também. Quem é conservador usa a técnica que eu falei aqui um pouquinho atrás, tá bom? É isso aí. Então para Ethereum temos isso, estamos em região de suporte, né? Na live passada eu abordei que se perdesse essa região aqui a gente poderia vir buscar níveis mais baixos, mas então por hora ainda temos bons níveis para segurar aqui. E deixa eu ver. E ainda tem um bottom fishing ainda, tá? Que poderia segurar aqui embaixo ainda. Aqui também é uma região boa para segurar, tá? Então assim, ó, vamos apagar esse primeiro suporte que ele já está sendo usado, só para vocês entenderem. Essa vela de venda aqui originou um repique, né? Que inverteu a tendência de baixa aqui, ó, topos e fundos descendentes. Então esse aqui era o topo mais importante, fez o fundo mais importante. Esse fundo mais importante rompeu e aqui fez o choque, né? Se ele fez o choque, então esse fundo é o fundo que deu origem ao choque e fez essa movimentação de alta. Portanto, ele é um bom suporte também. Mas esse suporte que nós estamos, ele tem uma característica um pouco diferente, porque esse suporte que nós estamos é o que gerou força, né? O tamanho, gerou ineficiência e voltamos nele, entendeu? Então, tem esses dois níveis de suportes para trabalhar aqui em Ethereum, né? Lembrando que num time frame maior nós estamos super esticados, tivemos um rompimento do ATH super fraco e já devolvemos, então faz sentido se segurar nessa região aqui, né? Tanto faz qual suporte, ele repicar e fazer isso, porque podemos esperar possivelmente em Ethereum uma consolidação por mais tempo aqui antes de romper o ATH com força ou antes de cair, né? Porque se for cair, né, bastante, institucionais vão querer vender as suas posições aos poucos e desenhando uma distribuição em um time frame maior, e está muito cedo ainda para essa distribuição ser desenhada, né? Acabou de começar, se for uma distribuição. Se for uma reacumulação, né, para romper, ainda vai se desenvolver por mais tempo. Então, por isso que se formar fundo nessa região, com esse conceito aqui de cunha rompendo para cima, você vai ter que se desfazer, né, aqui boa parte da sua posição e ajustar o stop no lucro, tá bom? Então é isso que eu estou vendo, é isso aí, temos uma cunha descendente, tá? Então é isso que eu estou vendo aqui para Bitcoin e para Ethereum, né, nesse momento. Vamos ver o USDT.D, que esse gráfico é um dos gráficos que eu mais gosto, né? Ó, nivelou topo, tá vendo? Nivelou topo. Quando nivela assim, chama coletar esse topo, né? Agora a gente só não sabe se ele vai coletar agora ou se ele vai deixar para coletar depois, mas é uma região que a gente tem que ficar esperto, né? Essa região que o USDT.D tá é uma região de top fishing, né? Aqui, porque note que esse topo aqui foi o que gerou o fundo mais baixo, que pegou toda essa região. Então esse order block resistência é o top fishing dessa estrutura baixista, né? Bateu e está devolvendo, tá? Postei aqui no grupo ali que essa região aqui de 4,4% é uma região de suporte, então quem está em long está com posições assim seguras até que o USDT.D toque nesse alarme aqui, porque aqui pode acontecer o repique, tá? Essa região. Então esse suporte aqui vai determinar se a gente vai ficar bull ou bear
no curto prazo, tá? Porque ele pode tanto romper para cima quanto romper para baixo. Então, quem está de long está seguro até tocar aqui, tocou aqui, tem que fazer parcial, né? Ajustar o stop e aguardar acontecer, né? Se voltar a repicar, vai pegar o teu stop, mas daí você está com o stop no lucro, né? Zerou o teu risco, fechou, né? E se romper para baixo, né? Legal, se romper para baixo, a gente vai pensar assim, vai dar nova oportunidade de long no pullback. Então, o ideal é que se romper para baixo, tem que esperar vir, fazer um topo descendente, alguma resistência e continuar, né, a cair. E aí eu vejo essa região aqui, na casa aqui dos 4,16%, 4,15% como possível fundo também para a dominância. Então aqui seria a região que eu ficaria de olho para aliviar posições, tá? Por que esse suporte? Porque note que foi esse suporte que gerou força, que rompeu o topo mais alto anterior da estrutura de queda. Ó. Era uma estrutura de queda, ele veio desenhando alguns topos que são importantes, né? Topos importantes, ó. Aqui, topo importante. Então, foi esse fundo que rompeu esse topo. Portanto, esse fundo é um suporte bom, né? Então, se romper para baixo, a gente fica de olho nesses níveis aqui, tá? Se a dominância fazer fundo nesse suporte aqui, né, aí a gente aumenta a chance de coletar aqui onde a gente marcou, tá? E daí eu ficaria de olho nessa região aqui em cima, tá? Lembrando que aqui é um time frame maior, ele não vai bater lá e rejeitar de uma vez, né? Aí a gente tem que esperar, fazer um ombro, cabeça e ombro, ele pode vir, vai criar vários candles aqui, vai demorar, então não precisa ter pressa para entrar, e aí vai cair, tá? Então tem todos esses fundamentos para acontecer aqui no curto e médio prazo em USDT.D, é o que eu estou de olho, tá bom? Canal de alta no diário, Jonathan, deixa eu ver. Ethereum, canal de alta no diário. Nesse canal aí que você desenhou, tem fundamento para pegar aquele suporte mais baixo que eu falei ali, sabe? Aquele primeiro suporte, porque lá eu desenhei 4 horas do teu, você desenhou no diário. E pode até coletar em pavio, tá? Coletar em pavio já fechar dentro. Então, se começar a cair, né? Porque está subindo agora, mas se começar a cair, tem que deixar o stop certinho, né? E a hora que perder fundo, se fechar em pavio, permite uma entrada agressiva, tá? Total, acho que deve estar bem parecido com o Bitcoin. Total tá bem parecido com o Bitcoin, né? Tinha esse suporte aqui, nós desenhamos na última live. Tocou nele aqui, voltou, tá querendo subir de novo, né? Mas aqui é resistência em total. Então nós temos aqui, igualzinho eu desenhei no Bitcoin, essa região aqui como topo, essa região como topo. Então aqui, toda essa região aqui é um order block resistência, né? Então o mais prudente é total bater aqui, a gente aliviar posições e aguardar para ver o que vai acontecer. Rompendo fica show para long, né? Aí você aguarda o pullback e entra. Fazendo ombro, cabeça e ombro, aí a gente pode pensar que vai romper todos esses fundos aqui e cravar nesse outro suporte mais baixo, né? Para continuar, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então igualzinho o Bitcoin, até parecido um pouco com o Ethereum, né? Não tem muito segredo, né? Essa análise aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aí, o que vocês estão de olho em altcoins? Eu estou de olho em Pengo, tá? Porque Pengo tá tendo uma narrativa aí dessa meme coin, né? Tá uma região boa para marcar fundo, ó. Já tá querendo demonstrar força, tá? No macro aqui, ó, vou colocar no 3 dias. No macro aqui, ó, pode ser que ele desenhe um cup and handle, né? Igualzinho o Fart fez há um tempo atrás, né? Então essa região aqui pode ser uma região boa para fundo, hein? Se for um cup and handle, isso aqui vai explodir, tá? Vamos ver aqui. Ó, olha a Fibo. Deixa eu dar uma limpada aqui nessas cores, nesses indicadores. Ó, puxei a Fibo daqui, que foi onde não foi mitigado em 50%, ao topo, pegou bem aqui, ó, nessa linha branca. Essa linha branca aqui é o 0.5, tá? 0.5, olha lá, ó. Então,
mitigou a fibra em 50% já e está dando repique. O que a gente fica de olho? Né? Se voltar de novo tocar 0.5, eu vou esperar esse suporte aqui mais baixo. Se voltar, se não voltar, aí o negócio vai voar a partir de agora, viu? E já teve um choque no micro, tá? Ó. Então aqui era o topo que originou o fundo mais baixo e agora fez o choque, ó. Tá vendo? Aqui, ó, rompeu, tá? Fez o choque. Tivemos aqui, ó, uma região de fundos nivelados antes, ó, fundo, fundo, fundo e agora coletou esse fundo. Então aqui tem fundamento de coleta de liquidez, cravou em 0.5 da FIBO, né? É um order block, porque aqui, ó, aqui é um order block, né? Tá certo que ele já foi testado um pouquinho, mas é um order block, né? E tá aí. Agora, quem não tá dentro, tá? Pengo postei no grupo faz tempo que é para acompanhar, tô acompanhando. Quem não tá dentro vai esperar um pullbackzinho, tá? Não vou ficar esperando um pullback muito grande. Por quê? Porque você tem que pensar assim, esse aqui era o topo que fez o fundo mais baixo, né? Qual foi o fundo que rompeu esse topo? Então, aqui nós temos um fundinho bem aqui, ó. Essa região aqui de consolidação, tá? Essa região. Porque aqui é o fundo, ó, que rompeu. Então, se tiver forte essa moeda, pessoal, ela vai vir aqui e já vai voltar. Se tiver forte, né? Seria um bom sinal se fizesse aqui. Se não, tá? Senão ela vai coletar um pouquinho de liquidez antes de marcar fundo. Daí a gente tem que pensar assim, ó. Aqui é uma trend line, tá vendo? Aqui é uma trend line. Então seria romper essa trend line e marcar fundo, ó. Romper aqui, né? E marcar fundo nessa região, tá? De qualquer maneira, é uma moeda boa para vocês arriscarem com o stop aqui já, nessa região aqui de 0,0276. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Aí 16Z. Boa. Aí, vamos lá. Tá, então, Pengo tá legal pra gente olhar, né? Deixa eu ver. Resistência de Pengo. Resistência. Deixa eu procurar. Agora é uma resistência, né? Aqui é uma resistência fraca. Isso aqui é uma resistência fraca. E aqui é uma resistência mais fortinha. Aqui. Tá? Então, ó, resistência. Vou marcar aqui, ó, 0,0316 e 0,0342, mais ou menos, tá? São as resistências de Pengo, né? Vamos ver o que vocês estão pedindo aí. Aí 16Z. Também tentei pegar na base da curva. Aí 16Z é HNT, vamos ver. Aí 16Z. Deixa eu abrir no gráfico que não é perpétuos para ver se. Deixa eu abrir no perpétuos, ver se tem gráfico suficiente dado. Perdeu fundo. Deixa eu ver em outro gráfico. Aí 16Z USD. Esse seria o gráfico mais. Está em all time low. Tá em all time low. Aí. Mas tá bom, vamos lá. Não importa que está em all time low, a gente só precisa que marque um fundo, entendeu? Para poder arriscar. Que é ATH e all time low, ó, marcou fundo no 4 horas agora. Isso aqui é um fundo. O ruim aqui talvez seja um fundo duplo, deixa eu ver. Meio que fundo duplo, hein? Triplo no caso aqui numa hora. Fez o choquezinho. Vamos ver. Buscar alguma FIBO que não foi mitigada. Vamos lá. Vamos ver desse topo aqui se já mitigou em 50% as FIBOs.
aqui já pegou 50% ali, pegou. Então vamos ver aqui desse topo. Esse outro topo já pegou 50% também. Aqui. Todos esses aqui pegaram 50%. Então a fibra é desse topo aqui, porque é a única fibra que ainda não foi mitigada. Tá? Então em resistência, ó. Eu não entraria ainda, tá? Porque tá em all time low, apesar de ter confirmado o fundo no 4 horas, não fez ainda uma inversão da fibra para alta. Ainda está essa fibra aqui no time frame de 1 hora, é uma fibra de baixa, digamos assim, né? Tem aqui a zona de resistência que é agora tá a zona de resistência. Aí tem duas resistências importantes aqui, essa que a gente tá, que pode ser até 0,5 da fibra, e a top fishing lá em cima, tá? Então aqui são as zonas de resistência. Então se você está dentro dessa moeda em long, agora você tem que fazer parcial. Eu faria tipo agora parcial, tá? Deixa eu ver, refinar aqui. Última vela de compra do 4 horas. Ó, olha isso aqui, ó. Como se não é bot agindo. Ó, última vela de compra do 4 horas, amplitude do order block. Ele vai lá e crava exatamente 50%, ó. Tá? Se ele romper isso aqui, legal. Pode ser que ele vá até lá em cima no, né? Então aqui é legal de fazer aliviar uma posição, ajustar o stop, chegar aqui em cima, fazer mais uma parcial, tá? Né, subir o stop e deixar rolar. Agora, se romper aqui, o que quer dizer? Fizemos uma inversão de fibra, né? Então, aí a gente vai parar de desenhar fibra de baixa e vai começar a desenhar fibra de alta, puxando de baixo para cima, né? Imagine que ele faça topo aqui nessa região. Então, uma fibra de alta. O que quero dizer com isso? Eu vou aguardar fazer um pullback que bate em 0,5 ou para baixo e crave algum suporte para montar a posição. E aí fica legal. E aí, possivelmente, esse fundo aqui seria um baita swing trade, porque ele vai fazer um repique, possivelmente, em tempo gráfico semanal até, entendeu? Então, vai querer fazer algum repique aqui, né? Vai dar um swing trade legal, tá? Então, tem que ter cautela, porque ainda é uma fibra de baixo, como eu falei, e nivelou fundo aqui, né? Chamou liquidez. Então pode ser que volte a cair. Quero fazer uma entrada agressiva. O que você vai fazer, né? Vai botar lá no time frame de 1 hora, né? Se ele cair, tá? Se ele cair, quer fazer entrada agressiva. Vai esperar coletar esses fundos aqui, ó, pam, e vai esperar confirmar fundo. E aí você já entra, né? Eu gosto do gráfico Heikin Ash para isso, né? Já falei várias vezes. Você pode, daí, por exemplo, assim, ó, rompeu o fundo aqui, né? Ó, igual aqui, ó. Rompeu o fundo, rompeu a máxima, entra com stop aqui. Ele vai lá, entendeu? E vai surfar um pouquinho. Tem chance de pegar teu stop? Tem, mas se você faz o take cedo no risco 1 para 1, você zera o risco e surfa. Vai que esse fundo aqui, com esse fundamento de coleta de liquidez, você acerta o cu da mosca e o negócio anda, entendeu? Então tem isso também. Tá? Mas quer fazer uma entrada agressiva, tem que ter ponto stop e tem que ser perto, principalmente em all time low, porque daí ninguém sabe onde vai parar, né? HNT, Ondo postei no grupo ali na Altcoins e CRV postei no grupo ali na Altcoins também. Ver. Ai, esse fundo aqui não rompeu lá. Deixa eu até ver esse padrão M que eu tinha desenhado aqui. Ó, isso aqui, gente, é o padrão M. Isso aqui eu tinha desenhado faz tempo. Até postei lá no grupo do Vela. A gente estava nessa época do movimento. Olha o que eu gosto de fazer no macro. Pego do fundo, coloco até o topo, tá vendo? Aí eu pego Ctrl C, Ctrl V. Aí ele marcou o próximo topo. Eu projeto aqui. Deu aqui como fundo. Isso aqui tinha um order block, né, mais baixo. Ó, ele veio, bateu e foi. Então seria o tal do padrão M, né?
onde o ativo faz assim, ó, M, tá vendo? Que a amplitude de alta e de baixa seriam iguais. Isso acontece demais. Vamos refinar esse padrão M para ver se ele conflui aqui. Vou pegar daqui agora até esse topo, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar desse. Ixi, ele vai projetar lá embaixo. Projetou em time low. Vou deixar aqui marcado, porque vai que, né? Vou deixar aqui marcado, mas não quero dizer que vai acontecer isso, mas é uma análise. É um padrão gráfico, na verdade. Tá? Bom, bateu, repicou, voltou, rompeu fundo anterior, está querendo consolidar aqui. Deixa eu mudar para o gráfico de vela. Vamos ver esse order block aqui, que eu tinha marcado. Vamos ver se ele é bom mesmo. Fundo mais baixo aqui. Ó, fundo mais baixo, bem esse. Esse aqui era o fundo mais baixo, tá? Bem aqui. Então, o topo mais alto é esse, que fez o fundo, né? Aí a gente pega assim, ó, e vê qual foi o fundo que rompeu esse topo. Por isso que eu tinha marcado esse order block. Foi essa consolidação que fez esse rompimento. E agora, ó, já bateu. Cara, eu perdi essa análise. Fiz essa análise e mosqueei, não peguei. Foi e repicou. Fez o choque aqui, possivelmente. Tá voltando. Se tá voltando, teria que segurar nesse suporte aqui, ó. Tá pegando. Olha lá. Tá pegando. Tá legal, viu? De pensar em HNT mesmo. Foi uma boa pedida. Deixa eu ver. Essa região aqui é a resistência principal. Vou marcar 3.1, tá? E aqui o fundo principal. Então assim, pessoal, quero dizer o seguinte: se isso aqui for segurar aqui, ele vai dar um repique, e vai dar um repique bom. Então não precisa ter pressa para entrar, tá? Estamos em zona de liquidez interna, né? A gente vai começar a usar fibos de alta assim que romper 3.1. Lembra que eu falei para você aqui que é uma fibra de alta e fibra de baixa. Por enquanto ainda estamos usando fibra de baixa, né? Por enquanto a fibra ativa é essa daqui, ó, puxando ali do 3.1 até esse fundo aqui, né? E tá ali, ó. O ativo tá bem fraco ainda, porque ele mal conseguiu subir acima de 0.5 e às vezes que ele conseguiu subir acima de 0.5 já devolveu. Tá? O que isso mostra, né, para nós? Touro gosta de ficar acima de... Aliás, touro gosta de ficar abaixo de 0.5. Urso acima de 0.5. Então, toda vez que subiu acima de 0.5, já voltou para baixo de 0.5. Então, está consolidando aqui, né? Quando na FIBA aqui o ativo começa a ficar muito tempo aqui em cima, quer dizer que os ursos que ficam acima de 0.5 não estão conseguindo derrubar. E daí a chance de romper aumenta, entendeu? Então é isso aí, né? Esperar rolar, deixar rolar, mas enfim, é uma região aqui, nessa região, uma região muito boa para formar fundo, né? Praticamente aqui nivelou fundo também, ó, aqui, né? Então tem uma certa liquidezinha aqui embaixo, tá? Que pode ser capturada. Eu gostaria, se romper esse nível aqui, eu pensaria em fazer uma entrada agressiva, igual eu falei no ativo passado, tá? Não acho que ele vai romper agora isso aqui. Eu acho que primeiro ele vai coletar alguma liquidez para cima. Seria interessante, né? Às vezes seria interessante primeiro romper essa região aqui, ó, tá? Seria interessante fazer isso, romper, né? E aí já entrar, tá? Se romper esses topos aqui, confirmar topo e voltar a cair, o que vocês fazem? Pegam o alarme lá do topo e desce, né? Desce o alarme, tá?
espera fazer o choque de fibra para entrar. Quem é conservador. Quem é agressivo vai esperar alguma coleta de liquidez. Tem para baixo aqui para alongar. Não vou pensar em shortar, apesar de dar em sinal, se der algum sinal. Por quê? Porque estamos num suporte macro importantíssimo, né? Que pode acontecer alguma reversão aqui, tá? Então, assim, no macro, já tem fundamento de ter coleta desse fundo, tá querendo consolidar, ter uma interpretação disso aqui ser um choque para alta, repicou, caindo lento, voltou no suporte, entendeu? E aí tá indo. Então, é bom ficar de olho em HNT mesmo, tá? Vamos ver se tem alguma divergência. Ainda não. Ainda não tem uma divergência. Tem um pouquinho. Mas tá nivelado, não tava caindo. Então, não penso, tá? É isso aí. Quem tá dentro de long faz parcial aqui, ó. Se você tá dentro de long, já entrou, tem que pensar assim, você vai fazer parcial assim que romper algum topo. Rompeu esse topo aqui de 2,59, parcial. Rompeu esse topo aqui de 2,65, parcial. Porque liquidez interna é isso, ele rompe topo, devolve. Rompe fundo, sobe, entendeu? Então toda vez que romper topo, parcial, toda vez que romper fundo, às vezes pode pensar numa compra. Deixa eu ver. Fart, depois dessas esticadas que a gente pegou um tempão atrás, eu fechei a posição e não olhei mais. Quando eu falei de Fart, a gente pegou esse Cooper Handle aqui, ó. Cooper Handle. E foi. Aí agora tá voltando. Ó, pra mim, eu até deixei alarme aqui, ó. Eu tinha analisado, tinha deixado alarme pra mim essa região aqui. Tá? Esse order block aqui, ó. Se vier aqui, seria o perfeito, né? Tem ineficiência aqui para ser fechada, né? Ó, esse candle de compra grande. Ficou um vácuo aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Tá vendo? Então, esse vácuo aqui é ineficiência. Eu deixei esse alarme aqui, ó. 0,65, porque é 50% dessa ineficiência. E esse outro alarme aqui de 0,62 é 100% da ineficiência mais início do order block, né? Claro que daí esse order block tem uma baita amplitude aqui. Se a gente pegar, ele vai ter uma amplitude aqui de 28%. Então tem que ter um gerenciamento. Mas se Fart tocar aqui, a gente tem um bom ponto para pensar. Ele pode subir a partir de agora, né? Mas seria ideal, né? Seria ideal. Deixa eu ver. Ó, vamos ver se já fez algum choque de fibo nessa queda. Não pegou 50%. Ó, fibo de baixa é essa aqui ainda. Resistência aqui, um pouquinho acima de 0,5. Resistência lá em cima. Tá? Então, assim, quem tá dentro vai querer aliviar a posição aqui em 0,83, tá? E aliviar de novo posição lá em 0,91, 0,91 mais ou menos, tá? Aliviar a posição, porque tem fundamento de baixa aqui e aqui, né? Nesses dois MIBs aqui em Fartcoin. Se romper esse topo, aí o que a gente vai fazer? Cancela a fibra de baixa, faz fibra de alta, espera pullback abaixo de 0,5 e dá-lhe. E aí vai surfar um swing trade, tá? Então é isso aí que a gente está vendo em Fartcoin. Cunha, talvez assim. Você tinha falado ali, Jonathan? Talvez assim, né? Agora sim, o que vocês têm que pensar na hora de desenhar uma cunha, por exemplo? Tá, aqui está o desenho da cunha, legal, né? Mas ela pode ter um rompimento expressivo
ou um rompimento fraco, né? Então, o rompimento fraco seria o quê? Romper essa cunha, bater nessa resistência que eu marquei e voltar a perder fundo. Isso aqui vai enganar muita gente se acontecer isso, entendeu? Então, por isso que você não pode ficar vidrado no padrão da cunha e dar mais peso à análise de resistência e estrutura de mercado. Então, para mim, análise de topos e fundos e resistências tem mais peso do que a análise de cunha. Mas a cunha é legal porque, assim, se você bateu aqui uma, duas, né? Você pensa assim, a próxima vez que bater aqui eu vou tentar um long, né? Então, ó, bateu uma, bateu duas, você já teria o desenho. Bateu a terceira aqui, ó, pegou, entendeu? Pegou. E daí você já está surfando e tá, né? Já ganhou uma parcial, pelo menos já ganhou, já ajustou o stop, né? Então tem isso também. Agora, tem que sempre pensar, será que esse fundo aqui da cunha, né? Desenhei a cunha, bateu na LTB, vou ser agressivo, vou entrar. Você vai pensar assim, imagina que você está bem nesse momento de mercado, você vai pensar assim, pera aí, deixa eu ver se esse toque que bateu aqui, tocou o meu alarme, se ele está confluindo, vamos até marcar aqui, ó, tá com uma linha, e vou até engrossar ela para ficar mais fácil de ver, tá? Vamos ver se esse nível está confluindo com algum order block lá do passado. Olha só, opa, isso aqui é uma vela de venda que deu origem a um repique, que gerou força, ineficiência. Logo, isso é um order block. Então, tá vendo? Então, a minha entrada lá na cunha, com toque na LTA, na LTB, tem fundamento para eu ser agressivo e entrar. Tá? Então, a gente opera dessa maneira. Agora, se você já desenhou esses order blocks antes, você nem precisa da cunha, né? Mas enfim, tá aí a análise para vocês. Fartcoin. Vamos esperar. Que mais? O Jonathan tá postando análise direto lá na comunidade dele. Eu, como trabalho bastante com outras coisas também, eu faço mais swing trade. Posto análise de time frame maior aqui para vocês. Mas quem gosta de ficar bastante no gráfico aí, caçando trade, tem direto lá a análise. Tô com long fart, PM 0,72 e short. Você tá com duas operações. Você tá com long, uma operação boa e se você tá com short, depende aonde você pegou teu short, né? Deixa eu ver. 0,785. Agora a gente tá numa resistênciazinha, tá? Porque assim, ó, como a gente tá numa zona de liquidez interna em FART, né, daquela fibra que eu desenhei, tem muita chance de coletar esses topos aqui, ó, né, e voltar a cair aqui em cima. Tem muita chance. Ele quase coletou agora, ó, quase. Eu acho que tem muita chance. Então, espera um pouquinho para ver se fecha esse short ou não, né? Se você está muito pesado no short, aí o stop seria aqui 0,86 mais ou menos, tá? Se você está muito pesado no short. Agora, se o gerenciamento está suave, aí o stop correto seria aqui em cima, acima de 1, tá? Acima de 1. Por quê? Porque você tem que pensar assim, o meu stop ele tem menos chance de pegar se ele está acima ou abaixo de liquidez externa. Stop em liquidez interna, ele tem muita chance de pegar. Aí, a não ser que você sabe disso e fala assim, não, eu sei que estou numa zona de liquidez interna, eu quero fazer uma parcial, botar o stop, eu sei que pode ser que pegue, né? Tá tudo bem. Agora, se você está querendo carregar por mais tempo a sua operação, o gerenciamento está certinho, o stop tem que estar acima ou abaixo, com um pouquinho de folga de liquidez externa, tá? Doge. Ó, Cookie, Sullivan Cookie, eu postei ali também no Altcoins, tá? Então temos Dog para ver e Doge. Só cachorrada hoje.
baixo, repicou, tá voltando. Cara, ruim que meme. Eles buscam suporte lá embaixo sempre. Sempre não, né? Mas você fica confortável, né? Porque você fala assim, qual que é o fundamento das moedas? Especulação pura. Não tem usabilidade, não tem valor de fato, assim, é comunidade de especulação. Então, assim, os suportes de meio de estrutura dão trade pequenos e suportes mais lá no fundão são os que dão boas oportunidades, né? Então o suporte mais no fundão é aqui, ó, esse daqui. Aqui embaixo. Deixa eu ver no diário. Vamos ver. Tá fraca ainda, caindo. Tá brigando aqui, tá? Porque essa zona aqui, ó, essa zona aqui seria, digamos assim, o último suporte antes da vala, sabe? Porque isso aqui, ó, é uma região de vácuo, tá? Se entrar aqui, ele vai, assim como subiu rápido aqui, ó, ele vai cair rápido. Vai fazer assim, pá, né? Então, o ideal é que ele repique daqui já. Se não, é aqui embaixo onde eu marquei, tá? Aí, para arriscar, tem que ter um choque, né? Para você ter um stop. Porque assim, aqui é uma região de vácuo, como eu falei. Se cair aqui, possivelmente vai na vala rapidão. Se você está sem stop, às vezes você dorme num dia, acorda no outro, você fala, meu Deus, foi lá embaixo, né? Então tem que ter stop, tá? E para ter stop, não pode ser um stop aleatório, tem que ser um stop técnico, né? Stop técnico é um stop que é um fundo depois de uma coleta de liquidez, né? Ou um pivô, tá? Então aqui, ó, nivelou fundo, ó, nivelando, olha só que legal, né? Se romper aqui e já confirmar um fundo, permite você entrar com stop aqui já, entendeu? Aí você vai surfar e claro que vai fazer a parcial para zerar o risco, né? Se não romper aqui, você quer um pivô pelo menos, né? Tem que pensar assim, qual é o topo que originou o fundo mais baixo aqui dessa queda, né? Seria aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região aqui que já foi testada várias vezes, né? Então você vai colocar um alarme aqui nessa região, tá? Vai esperar romper e aí vai esperar fazer o pullback e vai entrar com o stop técnico daí aqui embaixo, entendeu? Então é isso que tem que fazer, tá? Para ser agressivo tem que coletar liquidez e marcar fundo, né? Ou você é conservador e aguarda um pivô, aguarda o pullback e entra, tá? Sempre com stop posicionado. Sully tem 1 milhão de dog. Pior que eu não sei quanto. Ah, tá, o Sully que tá aí do grupo. É Doge, outro cachorro. Eu ouvi num podcast aí, não sei se tem viés ou não, mas eles estão especulando que Pengo pode até passar Doge em valor de mercado. Eu não acredito muito nessas coisas, mas tá, né, consolidando. Porque teve um lançamento do joguinho, Pengo, teve umas coisas lá que aconteceu essa semana, entendeu? Sexta-feira agora, se não me engano. Ou essa sexta, acho que foi sexta passada. E aí pode ter uma narrativa, entendeu? Aqui seria o bottom fishing de Doge. Tá consolidando, deixa eu ver. Aqui seria uma trendline que está sendo criada, talvez um canal, né? Ó, canal, tá? Então tem que pensar assim, ó, caindo, certo? Ó, topo, topo,
Aqui também um topinho, né? Mas vamos dizer que foi esse aqui no time frame maior, topo. Qual foi o fundo que rompeu esse topo? Esse fundo aqui foi lá e rompeu, ó. Então aqui nós temos um order block bom, tá? Um suporte bom. Se voltar aqui, é legal, viu? Tá? Se ele voltar aqui para esses níveis aqui, ó, de 0,178 aqui mais ou menos, fica muito top, né, para uma posição. Tem ineficiência aqui, mais ou menos. Deixa eu ver no 4 horas. No diário, deixa eu ver. Tem um pouquinho de ineficiência aqui, mas já quase fechou. Ó, aqui. Então, se também chegar aqui em 0,186, né, 0,1867, ele vai perder esse fundo e vai fechar esse pedacinho de ineficiência que ficou aqui. Deixa eu ver se ele crava, se aqui tem algum suportezinho, talvez um breaker. Não, não é breaker. Ó, eu desceria eu colocaria o alarme aqui, ó. Vou apagar esse alarme aqui que eu tinha colocado e vou deixar bem aqui, ó, um alarme bem aqui, um pouquinho acima. Tá? Então, a partir de 0,184, por exemplo, já tem que ficar esperto, porque essa região aqui, daqui para baixo, é uma região top para marcar um fundo em Dodge e você ter um swing trade. Se chegar lá, né? Se não chegar lá, não pega. Porque aí você tem um bom risco retorno para swing trade e com fundamento de suporte, coleta de liquidez, tudo isso. Caindo aqui assim. Se você quer ser mais agressivo, tem aqui também. Já pegou, ó. Já pegou. Tá vendo? Porque, ó, tava caindo, tá vendo? Né? Aqui seria o topo mais importante. Então, esse fundo aqui foi o que gerou força, que rompeu o topo mais importante. Ele veio e já pegou aqui. Mas ainda não andou muito, né? Vamos ver. Não fez o choque ainda. Ó, você pode fazer o seguinte, deixar um outro alarme aqui acima de 0,22. Se romper aqui, né? Aí você vai fazer próximo pullback, você compra com stop já aqui em 0,2, tá? Também é uma boa, pode dar um bom trade aqui também, tá? Um time frame menor, ó. Se acontecer isso aqui, tá? Se não, porque assim, tem esse suporte aqui que pegou, ele pode desenvolver um movimento, né? Se não segurar esse suporte, aí só lá embaixo. É isso aí. É que shitcoin, tudo é shitcoin, né, no mundo cripto. Shitcoin, essas memes, você tem que pegar lá na vala. Tem que ter paciência e pegar lá na vala, sabe? No suporte bom lá na vala. Tentar pegar no meio da estrutura, assim, por exemplo, o semanal dá aquela estilingada. Pum! Aí você pensa assim, vou pegar um fundo ascendente. Cara, já era, ele vai voltar lá no fundo. Daí você fica fazendo preço médio na queda, né? E daí ele dá outra estilingada depois, entendeu? Então, pôr stop no semanal. Mas você vê, a maioria delas tomou stop no semanal e tá indo. Então é lá no fundão, né? Aí tem que arriscar com um stop técnico. E elas são voláteis demais, né? Então, tem meme coin que você entra pouquinho e ela já faz um arregaço na banca. Tá? Gente, acho que é isso aí, né? Eu vi que teve gente aí que pediu outras ali, Ondo, CRV, né? Cook. Eu postei tudo no altcoins essas aí. Rola lá pra cima também, tem bastante análise. Vou fechar a live por hoje e participem da comunidade. Se tiver dúvida da análise lá de CRV, Ondo, manda ali, comenta. Tem o canal Pedidos de Análise para vocês pedirem também durante a semana. E nos vemos na próxima live, semana que vem. Tá bom? Valeu, pessoal. Fala, Valde. Diga aí, antes de fechar, qual a sua dúvida?
Levanta a mão. Aí você vai liberar o mic. Já levantou? Ah, peraí. Aí. Agora libera o mic. Aí, ouvindo. Pode falar. Tudo bom? Boa noite aí, Nath. Boa noite. Beleza. Eu vi você falando sobre a FIBO. FIBO de alta e FIBO de baixa. E aí eu estava até conversando com outro membro, né, o Jonathan Kelch, e aí ele estava falando sobre FIBO de topo e fundo. Eu queria que você pudesse me explicar um pouco, porque assim, para mim era FIBO é a FIBO se eu traçar o movimento de alta ou de baixa. Tem essa diferença, então? É que assim, FIBO de alta e baixa é o que falei, né? Esse nome para facilitar o entendimento, tá? Mas assim, seria FIBO a favor de tendência, né? Se você tem uma tendência de alta, você quer caçar long, correto? Portanto, você usa uma FIBO de alta que você puxa de baixo para cima. Baixo. Por quê? Certo. Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, né? Ele subiu, identificamos a estrutura. Você quer caçar long, então você puxa uma FIBO de baixo para cima, seria a tal da FIBO de alta, para que abaixo de 0,5, né, você fique esperto em suportes para marcar fundo para ter continuidade, entendeu? Já numa tendência de baixa, você quer pegar shorts, portanto você tem que usar uma FIBO de baixa, né, que daí seria, por exemplo, puxando de cima para baixo, né, e daí acima de 0,5 da FIBO, né, coincidindo com pontos de resistência, seriam pontos para você montar operações de short e continuar, entendeu? Entendi. E aí só uma outra coisa, aí quando eu vou tanto de alta ou de baixa, para eu puxar, vamos falar assim, numa FIBO de alta, por exemplo, eu pego de um candle, de um candle tá marcando fundo, como é que eu posso dizer? Tanto se ele for verde ou vermelho é diferente. Não, aí assim, existem várias maneiras de puxar FIBO, tá? Você pode puxar a FIBO assim, do topo mais alto ao topo mais baixo do macro, né? Ou de um time frame maior. Deixa eu só colocar aqui para você entender, né? Por exemplo, você pode pegar uma FIBO se você quiser e vai puxar aqui desse topão até o fundo aqui. Tá certo, dá para você fazer isso, né? Não tem problema, tem várias maneiras, né? Agora, eu gosto também de sempre puxar FIBOs que não foram mitigadas em 50% ainda, tá? Porque para mim, essas FIBOs, elas precisam ser mitigadas para ter continuidade de alta ou ter continuidade de baixa. Exatamente. Então, eu sempre uso essa FIBO também, né? As outras maneiras... Até 0,5. Essa FIBO continua válida até romper ela nas extremidades. Entendeu? Entendi. Então vai continuar válida, né? Por exemplo, aqui. Ó. Deixa eu ver. Vamos pegar Bitcoin. Tá? Ó. Então desenvolveu todo esse movimento de baixa, tá? Aqui. Sim. Eu vou pensar assim, quando que esse movimento de baixa vai inverter para alta, né? Quando ele pode inverter, exato. A minha pergunta é sempre essa. Quando que ele vai inverter? Quando, no meu ponto de vista, quando inverter a FIBO, tá? E daí, que FIBO? Uma FIBO que não foi mitigada em no mínimo 50% ainda. Então, vamos pegar desse topo aqui, né? Vou puxar. Ó, não pegou 50, continua. Não pegou 50, continua. Não pegou 50, tá? Não pegou 50, não pegou. Então, aqui, ó, a FIBO é tudo isso daqui, tá? Então, né? Nós temos aqui um movimento, tá? Que ele está devolvendo aqui e nós vamos ter resistência em vários pontos. Tudo isso daqui é um movimento que pode buscar continuação de baixa, tá? Porque olha só, aqui teve um choque, ó. Aqui teve um choque. Esse fundo aqui, né, foi perdido nessa estrutura, entendeu? Então, ó, a gente vinha numa tendência de alta, fundo, topo mais alto, rompeu. Então, aqui, né, abre interpretação para ser um choque.
E daí toda a fibra que era de alta, agora é fibra de baixa. Você está entendendo? Eu acho que eu estou pegando. Exatamente. E agora, por mais que o preço suba até aqui em cima, eu não vou ficar com pensamento bullish, porque estou em fibra de baixa, né? Lá em cima por conta daquele topo lá em cima. Exatamente, porque foi o topo lá em cima que originou um movimento de baixa que em momento nenhum, em nenhum dos repiques foi pego 50% e teve um choque aqui para baixo, né? Então quem quer fazer swing trade short, né, tá esperando o preço chegar o mais alto possível aqui para montar um short com stop no topo anterior, né? Quanto mais alto vir aqui, melhor. E para surfar um swing trade short, né? Então é isso que o pessoal está esperando. É porque a tendência aí nesse caso está sendo de baixa, num time frame maior, né? Num time frame maior, né? Agora, é certeza que isso vai acontecer? Não, ele pode romper esse topo de novo por causa da fractalidade. Como assim da fractalidade, né? Tudo isso daqui, na verdade, pode ser apenas um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Ó, fundo. Porque no tempo gráfico semanal nós estamos em fibra de alta. Você entendeu a complicação da coisa? Tá, e aí nesse caso aí, ó, então, vamos falar assim, no tempo gráfico semanal aí que você tá, a fibra tá puxada de alta ali de baixo. Exatamente, então nós temos, então por conta da fractalidade, num tempo gráfico, por exemplo, de 4 horas ali, nós temos a fibra de baixa, mas no tempo gráfico semanal nós estamos em fibra de alta, né? Então isso vai abrir, você vai ter que pensar em como se proteger, né? Então, o que você vai pensar? Se você está em long, você vai fazer parciais antes das resistências, porque nós temos a interpretação da fibra de baixa e que pode ter uma correção maior no tempo gráfico semanal, e você vai fazendo as parciais e vai subindo stop. E se romper aqui, tudo bem, né? Só que como a gente não sabe o que vai acontecer, você tem que garantir as parciais antes, né? Entendeu? E aí, imagina que, por exemplo, né, realmente aconteça isso que eu falei, né? Imagina que o preço suba aqui em cima na fibra, bata lá no top fish em 0.786, ursos entram em ação, o pessoal monta a operação short aqui e o negócio começa a cair, né? Derruba tudo. E você está surfando o swing trade short, né? Você vai surfar até onde, né? Nós estamos numa fibra de alta no tempo gráfico semanal, né? Se eu pegar aqui essa fibra de alta, ó, eu peguei desse fundo aqui, ó, tá? Aqui embaixo, ó. Peguei daqui. Por que não daqui? Porque daqui até ali já teve um pullback que pegou 50%. Entendeu? Então eu peguei daqui, ó, e daqui até lá em cima, nenhum momento pegou 50% ainda. Nenhum momento pegou 50% ainda. Então, quem montar posições de swing trade short aqui, vai pensar assim, abaixo de 0.5 da FIBO, né, tem fundamento para entrar touro. Porque estamos em fibra de alta. Porque assim, urso acima de 0.5, touro abaixo de 0.5. Então, e aí você vai surfar o swing trade short com segurança até chegar a 0.5. Exatamente, aí você vai fechar. Aí realiza, exatamente. Ou realiza boa parte, deixa um pouquinho, porque ele pode vir até aqui embaixo. Entendeu? Um ponto para se realizar, no caso. Né? Exatamente. Então você sabe que você está entrando numa região perigosa, né? Que você já teria que ter feito parcial. Entendeu? Então é assim que vão ser feitas as análises. Porque, na verdade, do tempo gráfico semanal, a FIBO está aqui, ó. Enquanto não perder 75 mil, ainda é tendência de alta. Né? Certo. Então o Bitcoin pode fazer isso, cara. Ele pode dar um susto em todo mundo, vir aqui embaixo, marcar fundo aqui e romper topo de novo. Ir embora. Exatamente, pode. Na fractalidade é assim. E análise de time frame maior funciona muito mais. Entendi. Entendeu? Tem um peso maior ali. Né? Tem um peso maior, né? Então, olha lá. Ó, daqui, ó. Aqui até o topo, ó. 0,618. Cravou 0,618, foi. Entendeu?
Então quem estava surfando... Então esse momento que a gente está aqui pode ser parecido com esse momento aqui, ó. Pode ser parecido. Entendi. E só mais uma dúvida aí, como você falou que pode ser puxado de várias formas a FIBO, eu não tenho uma regra de eu puxar lá da sombra ou do corpo da vela. Não tem regra. Só que você tem que ver que tem algumas técnicas de FIBO que vão fluir mais do que outras, né? Sim. Tá? Mas se você é scalper, por exemplo, você vai puxar FIBO lá nos 5 minutos, né? E vai usar uma mini estrutura para você fazer FIBO. Por exemplo, quem é scalper vai usar FIBO assim, ó. Né? Ó, bateu 0.5 já tá repicando, ó, que engraçado, tá vendo? Então, quem é scalper faz assim, né? Ele deu um toquezinho lá no 618 e... Isso, né? E ó, os candles fechando tudo acima de 0.5, ó, só para view para baixo de 0.5. Tá, vai dar muitas respostas no caso daí. Você vai trazendo a FIBO e ela vai... E 0.5 é um nível muito traiçoeiro, tá? Porque você tem que pensar assim, imagina, o que é 0.5? Imagina que você quer comprar um carro que custa entre 90 e 100 mil, né? Certo. Se você está comprando ele por 93, você está comprando ele bem. Se você está comprando ele por 97, você está comprando ele caro. E 95 é o meio, é 0.5. Entendeu a lógica da coisa? Sim. Então é isso, né? Então 0.5, se tiver muito hypado, ele vai bater em 0.5 e já vai voar. Se tiver muito hypado, né? Agora, se não tiver muito hypado, ele vai bater em 0.5, vai consolidar, vai subir, vai voltar em 0.5, vai gerar liquidez em 0.5, daí coleta para baixo, crava em outro nível e aí vai, entendeu? E aí quem ficou montando a operação em nível de 0.5, subiu, voltou, pegou stop, subiu, voltou, pegou stop, subiu, voltou, pegou stop, depois caiu e foi. Aí você fala assim, puta merda, foi em direção à minha análise e eu tomei stop. Limpa todo mundo e... Exatamente, né? Então, pegou a operação em 0.5, né? Você fala assim, eu tô na zona que tá brigando touro e urso, 0.5 é onde divide... É perigosa. Então, entrei em 0.5, já faz parcial antes, porque se voltar, você garantiu o parcial. E se não voltar, se tiver muito hypado, você surfou o fundo do movimento. Tá, nossa, cara. Acho que você já clareou muita coisa de FIBO. Então, o segredo da operação não é nem como ganhar dinheiro, é como se defender. Daí você tem que analisar várias possibilidades, entendeu? E garantir um pouquinho. Daí, em uma operação e outra, você surfa um movimento grande, não com tudo que você queria, mas com uma parte, porque você se defendeu. E é assim mesmo, né? Entendi. Você me ajudou, assim, já deu uma boa clareada sobre o FIBO. Tá. Hoje eu acho que eu realmente entendi um pouco mais. Assista todos os vídeos do conteúdo educacional aqui no Discord. Aí você vai pegando mais, tá bom? Maravilha, muito obrigado, agradeço aí, viu? Beleza, pessoal. Valeu, boa noite. Tamo junto. Muito obrigado. Abraço, tchau, tchau.